Você já ouviu falar sobre diversidade no mundo corporativo? Vamos entender melhor esse assunto? Olá, eu sou o professor Cerveira e a gente vai falar hoje sobre a importância da diversidade no mundo corporativo. Mas antes, esse canal está começando e precisa do seu apoio. Por favor, se inscreva e acione o sininho. Então, pessoal, diversidade no mundo corporativo é um tema relativamente novo, né, e da extrema importância. Quando a gente olha para as grandes corporações internacionais, esse já é um tema há muito tempo que vem alertando, trazendo demandas em que essas empresas estão investindo nisso. De fato, a diversidade não é um tema novo, né? Se nós olharmos para essa obra que a Bruna vai colocar para a gente aí agora, essa obra se chama Os Operários. Ela é da Tarsila do Amaral, ela é de 1933 e ela está sendo produzida no contexto do governo Vargas no Brasil, né, um governo em que nós temos aí o grande momento da industrialização, especialmente da indústria de base no Brasil. Se a gente olhar para esse quadro, nós vamos ver pessoas muito diversas. Nós vamos ver mulheres, inclusive com véu, nós vamos ver pessoas negras, pessoas brancas, pessoas com feições asiáticas, né? Então são mais de 50 operários, ao fundo são fábricas, e elas vêm nos contar um pouco de quem trabalhava nessas fábricas. Bom, a primeira coisa interessante que a gente pode observar é o pequeno número de mulheres e também o pequeno número de pessoas negras, mesmo num Brasil que tinha metade de mulheres e uma quantidade muito significativa de pessoas negras. Então, os primeiros operários brasileiros, eles vão ser trazidos da Europa, eles são importados, são portugueses, espanhóis, italianos, poloneses e uma série de outras nacionalidades. Então a diversidade étnica ela já fazia parte do mundo do trabalho no Brasil, mas ela não era uma diversidade homogênea, ela não era uma diversidade que respeitava as características e a quantidade de pessoas que a gente tinha na população. Uma coisa importante quando a gente pensa em diversidade no mundo corporativo ou em qualquer outro lugar é que essa diversidade ela é muito menos biológica e muito mais cultural. O que nos importa aqui para pensar o mundo corporativo é como que a diversidade pode contribuir para tornar esse mundo corporativo então mais eficiente, mais inclusivo e até, como nós vamos ver mais à frente, mais lucrativo. Uma coisa importante quando a gente fala em diversidade é a gente entender que a gente está falando basicamente de cultura, né? Essas diferenças biológicas, e às vezes nem há diferenças biológicas, elas acabam se refletindo na criação de subculturas. Então, quando a gente estiver falando de etnias diferentes, de gêneros diferentes, né, de idades diferentes, a gente vai estar falando de culturas diferentes. E é muito importante que a gente entenda nesse canal, que é composto aqui por um professor de antropologia, que cultura vai atravessar todas as nossas conversas. E quando a gente estiver falando de cultura, a gente não está falando só daquelas coisinhas bonitinhas, lá daquele baile do CTG, só lá do funk, do samba, né, do livro e assim por diante. Cultura é o que nos constitui enquanto humanos. É aquilo que nos diferencia de outros animais. Então, basicamente, tudo aquilo que nós fazemos é cultural ou é uma significação cultural de atos biológicos. Por exemplo, comer. Comer é uma necessidade biológica, mas hoje nós significamos esse comer, essa comida, culturalmente. Então hoje você pode comemorar através da alimentação, você pode criar um momento importante para sua história, criar um jantar para convidar alguém para namorar com você, por exemplo, e tudo isso é uma significação cultural sobre o ato de comer. O mesmo vai acontecer com dormir, com respirar e assim por diante. Esses dias eu descobri uma coisa muito grave. Eu recebi um convite para fazer um curso de respiração. Como eu tenho 48 anos, eu imaginei que eu soubesse respirar, porque afinal de contas me mantive vivo até hoje. Mas, de fato, era um curso muito interessante que ajudaria inclusive a lidar com a ansiedade. Ou seja, um ato biológico, respirar, o mais básico deles, ele então é significado culturalmente. Do ponto de vista objetivo, para nós que queremos utilizar a diversidade como uma forma óbvio de inclusão humana, óbvio de respeito aos direitos humanos, óbvio, né, para que todas as pessoas possam ter mais oportunidades, mas também poder olhar do ponto de vista da empresa e pensar o que eu como empresa posso melhorar, posso ganhar, como eu posso me tornar mais competitiva através
de um ambiente mais diverso. Existem muitos estudos importantes hoje e uma das maiores pesquisadoras do ramo é a McKinsey, que é uma grande consultoria internacional que trabalha com diversidade. Então, de acordo com os estudos da McKinsey, que é essa grande empresa de pesquisas e consultoria sobre diversidade no mundo, se uma equipe de diretores tiver aí um grupo de mulheres significativos, que nem precisa chegar a 50%, essa empresa pode aumentar sua chance de lucratividade em 21%. Se esse mesmo grupo for composto também por etnias diferentes, ou seja, raça e etnia, como nós conhecemos, pessoas negras, pessoas hispânicas e assim por diante, essa chance de lucratividade pode chegar a 33%. E aí vem a grande pergunta: por que as empresas não fazem? Por que ainda nós vemos de modo muito recorrente que nos setores de direção da empresa só existam homens, brancos, pretensamente heterossexuais, cisgênero, na faixa aí dos 40 anos em diante? O que acontece? Por que as empresas, se elas só querem lucro, por que elas não simplesmente incluem pessoas diferentes e isso torna elas mais competitivas? Bom, é um pouco mais complicado que isso. As empresas não são esse espaço neutro de busca pelo lucro, como muitos imaginam. Existe uma grande disputa cultural e de poder. Existe uma questão muito importante também nesse sentido, que é a presença do preconceito. O preconceito nos atravessa a todos, a uns mais, outros menos, mas o mundo corporativo também é atravessado por uma série de preconceitos, como o machismo, como o patriarcalismo, como o racismo, como a homofobia, LGBTfobia, gordofobia, o capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência, e assim por diante. A boa notícia é que a gente pode trabalhar sobre tudo isso. A boa notícia é que empresas já têm conseguido avançar, pessoas têm recebido importantes oportunidades, e a boa notícia é que a gente pode inclusive ajudar vocês nesse processo. Então, se você estiver interessado, entre em contato conosco e a gente pode ajudar vocês nesse sentido. E para você que talvez não é diretor, não é gestor de nenhuma empresa, mas se interessa pelo tema, gostaria de trabalhar na sua empresa, ou mesmo para sua vida pessoal, acompanhe a gente aqui, interage conosco, deixa aí seu recado, coloca sua dúvida, que a gente vai tentar agora trabalhar para atender essas demandas, tá bom? Um abração.